Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de raciocínio lógico, conjunto das partes. É a questão 19 da prova de Soldado PM Santa Catarina 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Considerando os conjuntos a seguir, determine o número de elementos do conjunto P, abre parênteses, A, fecha parênteses, menos P, abre parênteses, B, fecha parênteses, onde P, abre parênteses, A, fecha parênteses, é o conjunto das partes do conjunto A, e P, abre parênteses, B, fecha parênteses, é o conjunto das partes do conjunto B. Então aqui eu tenho o conjunto A, que é igual a, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha chaves. E o conjunto B, que é igual a, abre chaves, 1, 3, 5, 7, 9, fecha chaves. Bom, pessoal, eu quero saber o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, menos conjunto das partes do conjunto B. Então, eu vou colocar aqui conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B é o que eu quero saber. Então, nessas questões de raciocínio lógico conjuntos, é sempre importante prestar bastante atenção nas simbologias, já que cada símbolo tem o seu significado, para não correr o risco de errar a questão. Aqui eu tenho o conjunto das partes do conjunto A menos o conjunto das partes do conjunto B. Eu vou começar com o conjunto das partes do conjunto A. O conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então, o conjunto das partes do conjunto A ele é formado por todos os subconjuntos de A, incluindo o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto A ele é igual a 2 elevado a n número de elementos. Então, é 2 elevado ao número de elementos do conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 2 elevado à sexta potência, que eu vou fazer aqui do lado. Então, são 6 vezes o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 é 64. Então, 2 elevado à sexta potência é 64, que é o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, incluindo o conjunto vazio. Então aqui, pessoal, esse é o símbolo do conjunto vazio. E agora, o conjunto das partes do conjunto B, que eu vou fazer aqui. O conjunto das partes do conjunto B, ele vai ser formado por todos os subconjuntos de B, incluindo o conjunto vazio. Então, o conjunto das partes do conjunto B, ele é igual a 2 elevado a n, o número de elementos. Então, é 2 elevado ao número de elementos do conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 2 elevado à quinta potência, que eu vou fazer aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 2 é 32. Então, 2 elevado à quinta potência é 32.
que é o número de elementos do conjunto das partes do conjunto B, incluindo o conjunto vazio. Então agora, pessoal, eu quero saber o número de elementos do conjunto. Conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B. Então eu vou utilizar aqui um diagrama. E por que eu vou utilizar um diagrama? Para nós podermos ter uma melhor compreensão do que o enunciado está pedindo. Então, o conjunto das partes do conjunto A, que eu descobri que é 64, e o conjunto das partes do conjunto B, que eu descobri que é 32. Então, para eu poder descobrir o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu preciso descobrir a intersecção entre o conjunto das partes do conjunto A e o conjunto das partes do conjunto B. E para mim poder descobrir essa intersecção, eu preciso descobrir a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Então vamos fazer aqui. O conjunto A intersecção B, ele é igual a todos os elementos que estão contidos tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então vamos ver aqui. No conjunto B, 1. Aqui, 1 também está contido no conjunto A. Então é 1. No conjunto B, o 3. Aqui, o 3 também está contido no conjunto A. Então, é 3. No conjunto B, aqui, o 5. No conjunto A, o 5 também está contido no conjunto A. Então, 5. Aqui no conjunto B, o 7. O 7 não está contido no conjunto A. No conjunto B, aqui, o 9. O 9 também não está contido no conjunto A. Então, é 1, 3, 5. Agora que eu tenho conjunto A intersecção B, eu vou descobrir o conjunto das partes do conjunto A intersecção B. Que vai ser 2 elevado a n, o número de elementos. Então, 2 elevado ao número de elementos é 1, 2, 3 elementos. 2 elevado à terceira potência, que é 8. Então, 8 é o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A intersecção B, incluindo o conjunto vazio. Como aqui são 8 elementos, eu vou representar aqui. Então, abre chaves é o conjunto vazio. Aí, 1. Aqui, 1. Aí o 3. 5. E o 3. E o 5. O 3 e o 5. E o último elemento, 1, 3, 5. Então, são 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, incluindo o conjunto vazio. Então, a intersecção entre o conjunto das partes do conjunto A e o conjunto das partes do conjunto B é 8. Para mim poder descobrir o número de elementos do conjunto, conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu vou subtrair do conjunto das partes do conjunto A, que é 64,
intersecção, que é 8. Então, 4 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 6. Aqui fica 5 e aqui fica 14. 14 menos 8 é 6 e abaixo 5. Ou seja, o número de elementos do conjunto. Conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B é de 56 elementos. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 28. Não. Alternativa B, 24. Não. Alternativa C, 32. Também não. Alternativa D, 56. 56 elementos é a alternativa D. Bom, pessoal, para mim poder descobrir o número de elementos do conjunto das partes do conjunto A menos conjunto das partes do conjunto B, eu subtraio a intersecção, ou seja, as partes comuns do conjunto das partes do conjunto A e do conjunto das partes do conjunto B, ou seja, a intersecção, que são 8 elementos, incluindo o conjunto vazio. Bom, pessoal, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. É um exercício de raciocínio lógico, conjunto das partes. Esse foi o exercício.